nossa aula de hoje nós vamos falar sobre solos geométricos e suas planificações, especificamente suas planificações, né, que os solos geométricos nós já conhecemos. Planificação. A planificação de um sólido é a representação do sólido em um plano, de modo que todas as suas superfícies sejam representadas como uma figura plana. Figuras planas que formam um cilindro. Esta aqui é uma figura de um cilindro. Veja, essa figura desse cilindro, ela é formada por esses dois círculos e aqui nós temos um retângulo. Então, se nós abrirmos o cilindro para termos sua planificação, ele vai ficar mais ou menos assim. Esse círculo dele pode ficar em qualquer lado dessa lateral, tá? Então, o cilindro é formado por duas bases circulares e uma superfície plana. Duas bases circulares e uma superfície plana, como vocês podem observar. Figuras planas que formam um cone. Veja, aqui eu tenho um cone. Percebemos aqui, ó, que a base dele é um círculo, ou seja, ele tem a base circular e aqui ele tem um setor circular, sim, um setor circular aqui também, ó, tá? Essa face dele aqui, mas a base dele é circular. Então, aqui eu tenho a planificação de um cone. Nessa figura, nós temos um prisma. Tá, gente? Aqui a gente pode ver que é um prisma. Ele totalmente fechado. E aqui ele vai mostrando a planificação, que é depois que nós abrimos eles e temos a planificação. Então, percebemos que o prisma, ele é formado por duas bases triangulares, aqui e aqui, que são as bases dele. E aqui, ó, tem essas três faces aqui, ó, retangular, que formam um prisma. Aqui eu tenho uma planificação, uma pirâmide, né, aqui. Tem uma pirâmide. E vamos ver aqui, observar a planificação dessa pirâmide. Observando a planificação dessa pirâmide, percebemos que ela tem a base quadrada e ela tem 4 faces triangulares. Então, a pirâmide aqui é de base quadrada. Lembrando que nós temos outros tipos de pirâmides também, né? De base quadrada, base triangular e outros tipos. Mas essa aqui, ela tem a base quadrada e 4 faces triangulares. Aqui nós temos o sólido geométrico, um prisma, tá, gente? Vocês podem observar aqui que é o sólido geométrico e nós vamos ver a planificação desse prisma. Veja as faces dele, ó. Tá? A gente vê que ele tem várias faces e vamos agora ver a planificação desse prisma. Ó, à medida que ele vai abrindo, eu tenho a planificação do prisma, tá? Então, observe que esse prisma, ele tem a base quadrada, olha a base aqui, duas bases quadradas, e ele tem aqui 4 faces retangulares. Então, aqui nós temos um prisma de base quadrada e faces retangulares, né? 4 faces retangulares. Bom, gente, aqui nós temos o cubo, tá? Então, se a gente for contar as faces de um cubo, nós vamos perceber que ele tem 6 faces e todas as faces dele são quadradas, né? Vamos observar aqui a planificação, tá? Do cubo. Ó, aqui está a planificação do cubo. Lembrando que os sólidos geométricos, eles podem ter várias planificações, né? Que fechando vai dar ele do mesmo jeito. Veja essa outra planificação do cubo. Fechar para vocês verem que vai formar um cubo do mesmo jeito. Vou ver outra aqui novamente, para vocês observarem já outra planificação, ó. Tá vendo? Vamos ver outra planificação do cubo. Então, o cubo, ele tem várias planificações. Observem essa. Veja. E fechando, forma o cubo. Mais uma planificação do cubo. Ó. E fechando, forma o cubo. Então, os sólidos geométricos, eles apresentam várias planificações, tá? Então, você tem que observar a planificação e ver se ao fechar ele vai formar o sólido geométrico. Certo? Então, aí está as planificações. Você tem o sólido e as planificações do sólido, tá? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Bons estudos para vocês.